Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando meu canal aqui, eu falo do Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Hoje, mais uma vez, como sempre que ela está falando sobre esse evangelho, e eu trouxe 2 Coríntios 4, que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 3 e 4, ele fala bem claramente sobre essa questão que eu sempre gosto de trazer aqui, de pessoas estarem em denominações, de se chamarem cristão, levarem o nome de Cristo sobre si mesmos, mas em todo tempo essas pessoas não têm a certeza da salvação, umas realmente nem têm essa salvação, qual é dada somente pela fé. Então eu vou começar aqui a fazer essa leitura, vou começar do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho que da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse: das trevas brilhe a luz, e quem brilhou em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então aqui nós vemos claramente que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, ele vem falando sobre o evangelho, que ele coloca todo o tempo o evangelho em pauta. A gente consegue ver em 1 Coríntios 1, ele falando, ele dando aquela vacina de reforço, que ele vem falando que ele já apresentou o evangelho para eles, e eles deveriam permanecer nesse evangelho, retendo ele, perseverando por ele. Qual evangelho tem que perseverar? O da fé, o qual? O crendo que Jesus Cristo morreu em nossos pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia. E é isso o evangelho. Esse é o resumo básico do evangelho. É saber que o Senhor Jesus morreu em nossos pecados, derramou o seu sangue por nós, o seu sangue que nos rime, que nos purifica. Todos os nossos pecados são pagos por intermédio desse sangue. Agora Deus não nos vê mais, ele só vê o sangue do seu Filho. Ou seja, não há mais como entrar em condenação um que crê em Cristo Jesus, como ele mesmo fala na sua palavra. A gente encontra essas passagens em João 3, em João 5, a gente vai encontrar em João 6, o Senhor Jesus falando que quem crer nele não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E ainda tem mais, ele fala que só vai a ele quem o Pai for receber, quem o Pai conceder, quem o Pai der para ele. E todo aquele que o Pai der, ele não vai perder de maneira nenhuma. Em João 10, a gente vê ele falando que ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da sua mão. E do mesmo modo ele fala que o Pai é maior que todos e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. E todavia ele pega e fala: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus Cristo, ele dá prova de que ele é o próprio Deus. Ele sempre
existiu, ele não é o primeiro a ser criado, ele simplesmente é Deus que se fez carne, ele é o Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Quando nós cremos que ele fez tudo isso por amor, ele não necessitava vir a essa terra, ele não necessitava sofrer o que ele sofreu. E não ache que foi a cruz, que foi as chibatadas. Não, foi as 3 horas de trevas que ele não pôde ter comunhão com Deus. Entenda que Deus é um Deus só, mas um Deus trino, ou seja, um Deus em 3 pessoas, 3 pessoas em um único Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, Deus, ele se fez carne para poder pagar a nossa dívida, o que nós devíamos para ele. Aqui mesmo em 2 Coríntios 5, ele fala, mudando, né, para 2 Coríntios 4, tem uma parte que fala, versículo 19, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Isso está em 2 Coríntios 5, no versículo 19. Então nós vemos que Deus estava onde? Ele estava em Cristo naquele momento da cruz, e só que naquele momento ele não podia ter comunhão com ele. Eu sei que é complicado a gente entender como assim Jesus Cristo, Deus estava em Jesus Cristo, mas ele não podia ter comunhão com ele? Sim. Tem coisas que a mente do homem não é capaz de entender sobre as coisas de Deus. Da mesma maneira que a gente encontra que Jesus Cristo é o caminho, e ele é o caminho que leva à porta, que ele é a porta, que a porta entra pelo caminho, que o caminho sai na vida eterna, que ele é a vida eterna. Do mesmo jeito que em João a gente vê que ele é o pastor que entra pela porta, ele é a própria porta, ou seja, a porta entra pela porta. Tem coisas que a mente humana não é capaz de compreender. Simplesmente o que ela tem que fazer é aceitar que o seu Senhor está falando, o que está escrito na palavra de Deus. Não é, não, mas eu não consigo entender isso. E muitas vezes esse fator da gente querer entender para depois querer obedecer são as coisas que vão só nos levando cada vez mais para longe de Deus. E isso eu falo tanto do cristão genuíno e principalmente ainda daquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. Ele primeiramente tem que entender uma coisa: uma criança pequena, ela não, vou obedecer meu pai só quando eu entender o que, para aquele que não quer que eu vá para a escola, porque ele que eu tenho que dar a mão para ele para atravessar, eu só assim que eu vou obedecer ele. E isso é o que o apóstolo Paulo escreve, que nós somos crianças. E tem outra passagem que fala que somos crianças inconstantes, levadas por toda a roda de falsas doutrinas, né? E todavia, quando nós entendemos que uma pessoa que não quer fazer a vontade de Deus, ela, quando é filho, é considerado como criança, e quando não é filho ainda, simplesmente ela está no caso de 2 Coríntios 4, que a gente leu. Ela está cega, porque o Deus desse século, e o Deus desse século é Satanás, cegou o entendimento dela para que ela não veja, para ela não receber o nosso evangelho. Qual é o nosso evangelho que nós pregamos? É o evangelho da graça de Deus, é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso que é o lindo, é você entender que Deus reconciliou você com ele. Entende? Deus, ele fez a paz entre ele. Trouxe a paz entre que você devia a ele, que você não tinha condição de fazer essa reconciliação. Nenhum homem
Deus precisava de um sacrifício de sangue. A gente encontra no Antigo Testamento vários símbolos. Encontra quando Adão pecou no Éden, Deus tirou a vida de um animal inocente, derramou um sangue de um animal inocente para cobrir o pecado do homem. O filho de Adão, Abel, fez um sacrifício de sangue, ao qual Deus aceitou. Já o seu irmão fez um sacrifício do trabalho, do suor do seu rosto. E Deus não aceitou esse sacrifício do suor do seu braço. Entende? E, todavia, quando nós falamos que temos que fazer algo, nós estamos dizendo que nós estamos querendo fazer igual o Caim, apresentar a Deus um sacrifício dos nossos braços, da nossa força. E a palavra diz que é por fé, é somente por crer. Não é do que a gente vê ou não vê, não é do que sentimos ou não sentimos. A palavra de Deus é bem clara. Qualquer um que venha pregar outro evangelho além desse, seja anátema, como o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1. E nós conseguimos entender que devemos estar sempre perseverando, sim, por essa fé, sem duvidar. A única perseverança que a gente deve ter é essa. Para a salvação é essa. Agora sim, depois de salvos, sabendo que não podemos perder a salvação, porquanto o próprio Senhor Jesus Cristo, ele bota o nome dele em pauta. Ele fala, ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão. E é somente crer que ninguém vai poder arrebatar uma ovelha da mão dele. Se você é uma ovelha do Senhor, ninguém pode te arrebatar da mão dele. É a palavra dele. Ou você vai crer no pastor da esquina que fala besteira, que fala mentira, fala as coisas para poder o quê? Prender o rebanho do Senhor. E temos que entender que o Senhor, ele quer tirar as ovelhas do aprisco e levar elas para a liberdade. A liberdade nas pastagens verdejantes. E onde essa pastagem verdejante? É Cristo. Entenda isso. Um cristão, ele é livre. A liberdade dele está em Cristo Jesus. Um navio, ele não é livre fora d'água. Assim, do mesmo jeito, um trem não é livre fora da linha férrea. Um peixe não está livre fora da água. Um peixe fora da água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Então, nós que somos cristãos devemos viver em Cristo, porque Ele é a nossa vida. A palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios, no versículo, aqui em 2 Coríntios 5, no versículo 14, fala o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então entenda, Cristo morreu por nós, o amor dele nos constrange. Então, agora se vivemos, é para Cristo que vivemos, não vivemos mais para nós. Nós não devemos almejar as coisas desse mundo. E eu gostaria muito, peço a Deus por vocês em orações sempre, para que vocês venham a crer que a salvação é unicamente pela graça. Graça é o favor imerecido que Deus nos concede por meio da fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, 8 e 9, versículo 8 e versículo 9. A gente também encontra em Romanos 11, no versículo 6, falando claramente: se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Quando entendemos
que se você colocar uma obra que você tem que fazer ou para ser salvo ou para permanecer salvo, você está pregando um falso evangelho. O evangelho que o apóstolo Paulo chamava de o evangelho anátema, ou seja, o evangelho amaldiçoado, o evangelho maldito. Só fique com graça, sem obras. Saiba que você deve andar nas boas obras, ao qual as obras também não são suas, porque Deus criou, preparou essas obras para que nós andássemos delas antes, de antemão, ele preparou essas obras. Então, devemos andar nessas obras, porque somos feituras suas, criados para as boas obras, ao qual ele preparou de antemão para que andássemos nela. Fiquem com Deus. Amém.